Estamos iniciando a aula de cratología del día 3 de agosto de 2015 y esta vez vamos a hacer una cosa un poco más abierta. Socorro, fica aí atenta, só desliga teu microfone que de repente depois falamos um pouquinho algumas coisas que vou falar aqui também, tá bom? Sim, vamos aí. Então, na semana passada eu tinha comentado que nas experiências que eu fiz sobre a projeção dos eixos da energia nos três sentidos, parte do trabalho das meditações eu fazia dentro de uma pirâmide que eu tinha em meu sítio, em El Dorado do Sul, é a região que se define perto de Porto Alegre, e aí eu tinha meu sítio, aí que podem ver vocês aqui, a pirâmide, se consigo abrir mais. Aqui se pode ver a pirâmide e a entrada que tinha para poder entrar nela. Aqui nós vemos a entrada da pirâmide do lado de dentro, ven que tinha um piso de madeira e era uma descida até entrar nela. E a base da pirâmide era uns 4 metros. Então aqui vemos o que eu falei a semana passada, núcleos de pessoas fazendo exercícios, captando energia solar, exercícios respiratórios. As pessoas entravam no fim de semana, no domingo, já faziam seus exercícios e depois esperavam sua hora para entrar. Na salinha prévia que tinha aqui, tem uma sala, que era isto, e dentro dessa sala tinha a entrada para a pirâmide. Então as pessoas se preparavam para meditar e para ser tratados dentro da pirâmide. A pirâmide aqui não se pode perceber claramente, mas tinha outra pirâmide inversa que ia no sentido contrário. Esta pirâmide tinha uma parte de cima que era uma parte de cristal e a ponta de baixo da pirâmide, essa é a pirâmide que vai para cima, tinha um cristal em cima. Agora, a pirâmide que ia para baixo tinha um cristal de enxofre, uma forma piramidal com as mesmas medidas que a pirâmide de Keops. Então, na parte inferior, o cristal captava a energia da Terra, na parte superior, o outro cristal captava a energia cósmica e produzia um efeito que é extremamente importante para vocês alinhar o eixo, sentir as forças que se complementam e principalmente encontrar o eixo, que é um dos elementos mais importantes para levar adiante a meditação que nós estávamos falando na semana anterior. Então esta aula é mais informativa e acompanhando o que nós estávamos fazendo. Tem que entender que a meditação que eu ensinei é algo que foi fruto de um processo de evolução, de estudos e de pesquisas durante anos. Então não foi uma coisa que eu fiz assim, já estava fazendo de um dia para o outro. Foi evoluindo na medida que a percepção se ia ampliando e na medida que eu ia compreendendo as antigas tradições egípcias. Dentro de mim se iam abrindo novas formas de expansão de conhecimento e de percepção. Então, uma coisa importante, a pirâmide que eu tinha feito perto de Porto Alegre, como podem ver neste desenho, eram duas pirâmides, uma inferior e outra superior. Claro que para poder vocês meditar dentro da pirâmide, vem esta linha meia. Mas uma das coisas mais importantes é achar o que é chamado o coração da pirâmide. Tá? É dizer, existe um ponto na pirâmide, especificamente, que é um ponto pulsante de energia.
Então, o que se faz? É decir, vocês fazem a pirâmide, pero antes de colocar o piso, em lugar de colocá-lo aqui, eu coloquei mais embaixo, porque minha intenção qual era? Poder encontrar el punto el corazón de la pirámide, que es un punto de pulso energético, y que ficase totalmente alineado con la postura del cuerpo en meditación. Entonces, vocês fazem a pirâmide lo mais perfeita possível, de preferência sem colocar ferros dentro dela, metais. Então, essa pirâmide foi feita toda en tijolos de demolición. El cristal de cima era un cristal puro, el cristal de abajo era un cristal de enxofre. Y después que yo coloqué eso, entonces coloqué un péndulo que venía del centro de la pirámide con una pequeña esfera de cristal, digamos una esfera parecida con esta. ¿Ah? O interessante, um pouquinho menor, o interessante é que quando vocês encontram o centro que é chamado o coração, vão ver que o cristal faz como um movimento, um pulso. E esse pulso se mantém e se cria sozinho. Então, só que às vezes, o coração da pirâmide, ou o pulso da pirâmide, não está exatamente nas medidas que uno coloca, assim, que uno imagina. ¿Por qué? Porque la pirámide, por más perfecta que uno quiera hacer, es decir, estoy hablando de una pirámide de 4 metros de lado. Y por más que yo medí, las personas que me ayudaron a construir medían esto, aquello, lo otro, en 4 metros tiene diferencias externas, internas de 2 centímetros, 1,5 centímetros. Entonces, los ángulos tienen que ser perfectos. Y a veces el pulso o el corazón de la pirámide no fica en el lugar que uno acha que debía estar. Entonces, uno tiene que tener la opción de tener 2 eixos en la pirámide de cima para vocês mover el péndulo hasta hallar el lugar donde tenemos el pulso. Cuando encontramos el lugar del pulso, no quiere decir que el pulso va a estar aquí, vamos a supor, no. Él puede estar más embaixo, más encima, un poco más a direita, un poco más a izquierda, hasta que vocês hayan o eixo da pirâmide, que vai ser o ponto que vocês precisam para trabalhar o eixo de vocês. Então, no caso da pirâmide que eu tinha, como podem ver, esta era a linha el perímetro del cuadrado de la pirámide estaba en esta altura y el piso estaba en un plano inferior porque tenía que corresponder a la opción de sentar y poder meditar y tener la cabeza en el lugar de la región del corazón de la pirámide. Eso es extremadamente importante. Si un día construyen una pirámide dupla, primero recomiendo que no hagan eso con metales. Pueden hacer con madera, en el caso mío yo fiz con tijolos y después recubrí con un piso de cerámica, simplemente para evitar humedades, etc., y ayudar en la preservación de la temperatura interna, que era siempre excelente, tanto en invierno como en verano. Y cuando vocês acham el corazón, entonces fácil no piso y dejan de tal manera que vocês sentados, puede ser sentados de esta posición o sentados en una cadera, que sea siempre la misma, la cabeza fique. Lo ideal sería que la hipófisis ficase colocada exactamente en el lugar del corazón de la pirámide, el centro de la pirámide. La posición de meditar es variable. Pueden sentar en esa posición con las piernas cruzadas, o pueden botar una cadera, como falei. En el caso de alguien, como yo atendía también crianças y personas idosas con problemas de salud, yo botaba un banquinho más baixinho, as pessoas se sentaban y ficaban cómodos, y los resultados de terapia é interessante porque só o fato de você sentar a pessoa no coração da pirâmide durante 3 minutos produz um estado de relaxamento e tranquilidade absoluta.
A pessoa sente um bem-estar, uma reenergização. Quando vocês entram na pirâmide de Keops, no Egito, vão ter uma sensação interessante. Primeiro, claro, quando vão subindo até chegar à câmara do rei, vão ter uma sensação de pressão lógica, não? Algumas pessoas podem ter fobias, claustrofobias, etc. É lógico porque uno sabe que está rodeado de uma massa de pedras enormes, lugares para ascender, às vezes uno tem que ir quase de quatro, então fica um pouco angustiante, mais em verão e mais na hora que geralmente os turistas vão, que não é de manhã cedo, não? Pode ser quase perto do meio-dia, o calor dentro da pirâmide é muito intenso, então baixa a pressão das pessoas, muitas pessoas ficam tontas, se desmaiam. Então recomendo que se tem a chance de entrar na pirâmide ou nas pirâmides do complexo de Gizeh, façam isso bem cedo. Em realidade não dá para fazer muito cedo porque se abre o complexo de Gizeh às 8 da manhã. Mas vocês chegam lá às 7:30, ficam fazendo a fila para conseguir a entrada e já vão direto à pirâmide, correndo, tá? Para ser o primeiro para entrar. E nesse horário é difícil que levem os turistas, porque o jogo que existe é levar o turista a las 10, pasarlo, es decir, todo el mundo dice, vamos a ir a las 8, vamos a llegar cedo nas pirâmides, mas isso não é real. Llegan às 8 ao hotel, as pessoas ficam retardando, faltou outro, então saem às 9, dão uma volta enorme, chegam às pirâmides às 9:30, tem que pegar as entradas, então estão entrando às 10, 10:30, já com um calor durante o dia, espera. Então, claro, assunto é vender água. Entra na pirâmide com calor, sai com calor, compra água, toma água e vendem a água muito cara. Tudo em Egito hoje é um negócio. Se vocês querem experimentar algo em um plano místico, nada melhor que você fazer sua própria pirâmide. Porque lá dentro, não posso entrar com uma câmera, não posso entrar com isso. Bom, todo é um problema. E depois tem mais iluminação, tem mais ventilação, é dizer, a ventilação dentro da pirâmide, que podiam fazer algo bem feito, não, é horrível. Então, o calor, a baixa pressão, o ar enrarecido, é extremamente desagradável. Claro que tudo se ajeita com um dinheirinho, não? Com dinheiro vocês conseguem ficar de noite na pirâmide, fazer o que vocês quiserem. Mas tudo isso tem seus riscos e seus perigos. Então, em uma época, que foram as primeiras viagens que eu fiz ao Egito, eu fiz essas loucuras, digamos. Porque eu estava sozinho, algumas vezes, quando estava acompanhado com pessoas que não quer, da família, aí é complicado. Mas quando está sozinho, não se arrisca. Mas se vai um grupo, que recomendo é isso, que entre o grupo, porque aí tem um tempo para estar dentro e um tempo para sair e vocês vão ter, por lo menos, opção a alguma experiência mística. Dentro da pirâmide de Keops, o sarcófago não está colocado no coração da pirâmide. Então, a experiência militar dentro do sarcófago não é exatamente o correto, apesar de que vão ter sensações de perda de peso dentro da sala do rei, que equivaldria ao rei, onde está o sarcófago, e vão ter uma sensação de compactação da energia, que isso é o que empieza a acontecer aqui. Quando vocês se sentam e a hipófise de vocês fica no coração da pirâmide, onde tem um pulso, vocês vão sentir na cabeça de vocês tum, tum, tum. Ele parece que a sangue empieza a fluir mais. E isso se espalha pelo corpo, e quando vocês concentram energia, compactam dentro do espaço da pirâmide, vão ter uma sensação de pulso ao redor de todo o corpo de vocês. Tum, tum, como que algo los aperta um pouquinho. Como um pulso externo que los aperta. E isso é extremamente
cálido. Acho que debe ser una de las cosas que más relembra el estado intrauterino, digamos así. Porque la sensación de paz, de calma y serenidad que uno adquiere en esas primeras etapas de la meditación es algo absolutamente maravilloso. Entonces, las primeras meditaciones que yo fiz primero era el concepto, como falei, de centralizar. Ven, aquí nós temos a mesma ideia, é decir, a estrela do Zenit se transforma em uma dupla pirâmide e vocês começam a centralizar na energia. Claro que podem fazer circular a energia para cima, para baixo, circula em um sentido, circula no outro. Vão ver que se a circulam en este sentido, de direita a izquierda, van a ter uma sensação de leveza. Si circula en el otro sentido de izquierda a derecha, van a tener una sensación de peso. Leveza, alegría, felicidad, peso, angustia, ansiedad, depresión. Depende cómo la energía es direccionada. Mas, durante un año casi fiquei haciendo experiencias, hasta que después comencé a definir cuáles eran los objetivos de meditación específicos que yo ia seguir. Então, o primeiro que foi achar o centro, achar o coração da pirâmide. O segundo foi fazer experiências com o processo da energia, de circular, de movimentar, levar para um lado, levar para outro, projetar energia em um eixo, depois em dois, depois em três. E todo isso levou um tempo, mas as meditações iniciais que eu fiz estavam associadas primeiro a achar o ponto. Na pirâmide, em mim, na pirâmide. A pirâmide em mim. Isso era importante. Só um segundinho, tem um telefone aqui batendo. Só um segundo, desculpe, não, corte aqui. Bom, esse telefone não era meu, mas acontece. Então, voltando ao ponto. O início das meditações estava focalizado na ideia de achar o centro da pirâmide e achar meu centro em relação ao centro da pirâmide. É interessante porque o centro da pirâmide nos dá uma sensação de espaço e algo determinante. Quando achamos o eixo da pirâmide, nosso corpo se empieza a adaptar e achar seu eixo. Então você sente na coluna a circulação da energia da coluna, que sube e desce dentro do eixo da pirâmide. Então isso se empieza a compactar cada vez mais. Quando vocês giram, não vão ter gira a energia, não vão ter sensação de tontura nem de desequilíbrio. É decir, se vocês fazem girar a energia fora do eixo, tanto do corpo como da pirâmide, a sensação é de um mal-estar. Quando está no eixo, tudo se encaixa. Você chega ao eixo e o eixo se une com o conceito da casa da vida de Osíris. O eixo é o centro é o eu é Osíris. Na cultura egípcia, Os-Ar. Então eu meditei durante um bom tempo em Os-Ar, 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 Osíris e o pulso. Foi essas meditações do centro e de Osíris que me permitiram definir mais meu ponto de equilíbrio, minha identidade e a necessidade e a direção de minhas meditações, aonde devia ir, quais eram os caminhos a seguir. Muitas coisas vinham à mente como um processo evolutivo da própria meditação. É como qualquer coisa que vocês fazem, né? É decir, eu trabalhei, até hoje estou trabalhando em marcenaria, fazendo móveis, portas, coisas que eu gosto de fazer. Mas cada vez que vocês trabalham, aprendem algo
descobrem algo novo e vão aperfeiçoando suas técnicas. Na medida que vocês meditam e vão percebendo como o corpo reage em encontro do equilíbrio, a projeção da energia, a compactação da energia, de seu K, ou de seu Ki, ou de seu Chi, quando ela empiezam a compactar e se colocam no eixo, vão perceber que essa energia é a base de todo o processo evolutivo do ser. Então, levam para cima a euforia, levam para baixo a depressão. Então, digamos que muitos dos problemas psíquicos que se tem hoje estão associados a fatores energéticos e muitos dos problemas biológicos também. De aí que podemos, trabalhando com energia, regular a química do organismo e ter curas. Vamos a chamar curas, terapias e tratamentos excelentes, com agulhas de acupuntura, com outros elementos, como este que eu tenho aqui, que são os cristais de enxofre. Vão ver dentro, não sei se conseguem ver, mas dentro dessa barrinha de cristais está cheio de cristais. E nessa pirâmide eu fiz uma base, uma pirâmide inversa de cristal, de enxofre, justamente para poder captar energia terrestre e a cristal puro em cima, para captar energia astral e produzir efeitos de equilíbrio de elementos dentro do corpo das pessoas. Então, pessoas que ficavam 3 a 7 minutos nas posições certas, chamemos, nas posições que correspondiam aos 4 elementos, em cada direção, eu conseguia a polarização certa. É decir, a pessoa se colocava na cadeira olhando para o elemento que estava em desequilíbrio. É decir, sabemos que o elemento fogo regula o sistema circulatório, o coração, etc. O ar está associado aos pulmões, a água aos rins, a linfa, etc. O fogo também tem a ver com o sistema nervoso. A terra tem a ver com ossos, músculos. Então, digamos que, dependendo do elemento que está afetado na saúde desse ser, vocês o colocam na direção dentro da pirâmide que correspondia ao elemento. A própria pirâmide, como estava trabalhando com o equilíbrio do eixo das polaridades, permitia que a energia do indivíduo se centrasse e se reequilibrasse. Então, encontrávamos em 3, 4, 5, máximo de 7 sessões, terapias incríveis, que podiam ser aceleradas, muitas vezes, aplicando o cristal de enxofre, ou agulhas de acupuntura, ou as mãos. Então, em 5 minutos de promédio, nós tínhamos, entrava uma pessoa e saía outra, entrava uma pessoa e saía outra. Era muito rápido, mas os resultados e as sensações eram muito intensas, principalmente por entrar no eixo e as pessoas relaxar, sentir-se cômodas, sentir-se seguras, compreendidas, queridas. E eu acho que isso era extremamente importante para esse tipo de processo de terapia. Uma coisa que é importante que vocês saibam, os cristais de enxofre, vocês podem ver, o cristal de enxofre, em realidade, é exatamente igual à forma da pirâmide de Keops. É decir, se vocês pegam um cristal de enxofre, quando eu falo de um cristal de enxofre, são esses cristalzinhos que tem dentro, que são como estes cristais, imaginem como pequenas agulhas. Imaginem pequenas agulhas do tamanho de um fio de cabelo. Aí dentro está cheio, milhares de cristalzinhos de enxofre, que se vocês los transforman em pó, se los martelan e transforman em um pó fininho, vamos a ver, no mínimo que vão ver sempre é isto. Porque a estrutura molecular desses cristais são 2 pirâmides. Y esas 2 pirámides tienen el mismo ángulo que la pirámide de Keops, que es 42 grados, o ángulo das paredes de la pirámide. Ese ángulo es exacto. Entonces,
el único elemento en el planeta Terra que es exactamente igual a la pirámide de Keops es el cristal de enxofre. Digamos que a pirámide é o macro e o cristal de enxofre é o micro. Es decir, una molécula de cristal de enxofre es la misma cosa que la pirámide de Keops. Pero la pirámide de Keops no es dupla. ¿Quién dice que la pirámide de Keops no es dupla? En realidad, todo muestra que así como la pirámide va para cima, también tiene descenso en un sentido inferior. Entonces, no puedo discutir eso porque para mí está muy claro. Podemos ver lo que es llamado cámara de rainha, también está en la línea inferior a la línea de la pirámide visible. Es decir, hay muchas cosas que nos demuestran, nos dan a entender que existe una relación entre una energía interna terrestre y una energía astral. Más, el cristal de enxofre siempre me llamó la atención, mismo porque los propios egipcios lo llamaban Am-Mes-Ra, cristal chispeante de Ra, o cintilante, pero en realidad la palabra correcta de traducción es cristal chispeante de Ra. Si ustedes giran ese cristal sobre la pele, van a ver que él se carrega eléctricamente. Entonces, esos pequeños cristales hacen descargas eléctricas cuando la persona tiene un acúmulo de energía excesivo. Si ustedes pegan un cristal, como ven aquí, vamos a ver si vamos a grabar, cuando grabe eso va a aparecer mayor en la tele, no estoy consiguiendo. Aquí. Si ustedes pegan, por ejemplo, aquí, ¿no? Donde deberíamos tener un punto de trigger point, aquí. Digamos que aquí tenemos como plata, ¿no? Pasan ese cristal rolando encima de la pele, van a ver que el cristal, cuando donde tiene un punto de dor intenso, él ¡paf! Estala y quiebra en ese lugar. No va a quebrar en otro lugar, va a quebrar donde tenemos una carga intensa de dor, que en realidad es un acúmulo de tensión muscular. Vamos a ver que los músculos tienen como fibras y nos, ustedes tocan y la persona tiene una sensación llamado punto gatillo, ustedes lo tocan y va a tener una dor intensa, como una quemadura, más en realidad esa zona tiene un pequeño aumento de temperatura en la pele y a la vez tiene una carga electrostática, que al pasar el cristal, ustedes liberan esa carga eléctrica porque en realidad el cristal de enxofre es uno de los pocos elementos en el mundo que se carga eléctricamente, así como ámbar. Que en Grecia el ámbar era llamado electron, justamente de ahí viene la palabra electrónica, entonces electricidad. Lo interesante que cuando las personas entraban en la pirámide, elas tinham estalos no corpo, nas regiões onde tinham dor. Eu vi que eu botava minhas mãos em zonas onde a pessoa tinha dor e meus ossos começavam a estalar. E até hoje, quando tem uma pessoa que tem dores e eu toco na zona da dor, os ossos de meu braço estalam como se fossem cristais de enxofre. Es decir, el fenómeno llamado piezoeléctrico de captación y liberación de energía que nos encontramos en todos los cristales, es decir, la capacidad de crear energía, también acontece en los osos. Entonces, ustedes tocan a la persona en la zona de dor después que ustedes consiguen establecer el centro y van a poder absorber y liberar energía. Como ustedes tienen un equilibrio de energía, cuando tocan a otra persona, existe la opción de pegar a sobrecarga y ustedes liberarla. Por eso yo siempre estoy diciendo, si ustedes tocan a una persona, siempre va a tener una troca de energías, que puede ser boa o ruin, positiva o negativa.
Lo importante es llevar a la persona a un proceso de equilibrio, no es tirar todos los negativos, equilibrar los negativos con los positivos para que el organismo entre en un equilibrio eh, químico y biológico. Então, estou ensinando a vocês como é o processo evolutivo da meditação que ensinamos na aula anterior, na qual falávamos de projetar os eixos. No início, comecei trabalhando com Osíris no centro, tá? E com Nut e Geb. Chamemos Nut e Geb, a terra e o céu, os deuses, digamos, néter egípcios que lidavam com essas energias. Talvez não precisem especificamente se concentrar nesses nomes, nessas palavras ou nas combinações. Claro que combinações e cores e sons ajudam, mas o importante é que vocês sintam a energia e dentro do eixo la deixem canalizar. Então, quando vocês acham o eixo central, vão ver que uma série de experiências, principalmente de desprendimento, quando vocês fazem girar a energia num plano ascendente de direita a esquerda, vão ver que parece que o corpo começa a ter menos peso y nos temos una sensación clara de levitación que en realidad no es más ni menos que un leve desprendimiento de la energía del cuerpo, con lo suficiente, un pequeño desprendimiento de nuestra aura, de nuestro K, ya es suficiente para vocês ter un desprendimiento astral. Não crean que não precisa o espírito sair voando e ir para você. Quando sai um pouco do centro dele, de seu eixo, já tem a percepção clara de todo o universo. Claro que como está ainda unido ao corpo e tem medos de sair e não voltar, medo de se perder, então uno sai um pouquinho, volta, sai um pouquinho, volta. Cada vez que você sai, é como saltos. Nesses saltos cada vez maiores, na medida que você tem menos medo, e claro que uma pirâmide nos dá uma sensação de segurança muito grande, estando dentro de uma pirâmide. Acho que as medidas de uma pirâmide talvez deveriam ser um pouco maiores para ter efeitos maiores, mas se vocês acham o coração da pirâmide, os resultados vão ser excelentes, maravilhosos. E quando combinam a pirâmide com a micropirâmide, que eu diria que seriam os cristais do enxofre, vocês produzem efeitos incríveis em tratamentos. E basicamente a ideia qual é? Compactar a aura da pessoa, o que permite que o corpo se autocure, equilibrar a energia, equilibrar as energias e as energias dos 4 elementos. Quando vocês equilibram os 4 elementos e as polaridades deles, positivo, negativo e neutro, então o organismo adquire uma sanidade. Claro que para isso, às vezes, precisamos compactar a energia, encontrar o eixo, encontrar o ponto central de vocês. O ponto em qual tudo existe. A molécula que une vocês e o universo, tanto externo como interno. Existe um universo interno e um coração. Mas detrás desse coração pulsante existe justamente um eixo e um coração energético, que é o que vocês têm que sentir, de onde parte o pulso da energia, encontrar o eixo, unirlo com o pulso da pirâmide. Vão ver que a pirâmide nos traz um pulso que existe no universo, existe um pulso de energia no universo, uma força vibrante e pulsante que os egípcios chamavam Hasak, a força. Então, por hoje vamos a ficar aí nesta aula e vamos ver se temos alguém que esteja participando hoje da aula e queira fazer alguma pergunta. E se não,
nos veremos en las próximas aulas. Eu estou abrindo os microfones. Não estou conseguindo. Mateus, alguma dúvida? Eu queria as medidas para fazer a pirâmide. Construir um. A pirâmide que eu fiz tinha 4 metros de lado e um ângulo de 42. Então, Ok. eu fiz com tijolos. Em realidade, para tu conseguir o ângulo de 42, tu colocas, en realidad son 3 tijolos antes de colocar el otro. Entonces coloca un con un tercio, un tercio, un tercio. Entonces esos 3 tijolos forman 2 colocados de lado, ¿no? No sé si da para entender. Deu para entender. Tá, entonces, en realidad faz una filera, después tú corre un tercio el próximo tijolo, faz a otra filera, tú puedes hacerla en tu sitio, ¿no? Y ahí va. Y ahí va. Y en realidad, después tú pasas una masa y realmente no precisa botar viga ni nada, él se sustenta a sí mismo perfectamente, no va a tener ameaça ni perigo nenhum. Ok. Boa sorte então com a tua pirâmide aí. Então, Maria, tudo bem? Alguma dúvida? Não, tudo bem. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo muito claramente. Tá bom, então, tá tudo bem. Continuas aplicando os cristais? Sim, continuo. Bom, me alegro. Eu acho que as pessoas... E não sei se tu chegaste a sentir o efeito de tu mesma estalar por momentos. Sim. É incrível, não? É decir, quando Agora você minha mão. Isso é incrível. Quando Quando a pessoa que aplica, ela também está em um processo de se tratar, porque a energia está circulando, não? E aí nós vemos o fenômeno de que muitas vezes o próprio corpo da pessoa começa a produzir o efeito de descarregar as tensões eletrostáticas que as pessoas trazem, porque todo o mundo hoje está tenso, ou porque não recebe salário, ou porque não vê perspectivas de futuro, ou porque está trabalhando em algo que não quer fazer. Estamos em uma sociedade extremamente tensa e angustiada, e cada vez mais precisamos de terapias alternativas, porque só remedinhos não vão resolver a problemática que existe hoje nas pessoas. Então, muito obrigado por a companhia de vocês e... Obrigada a você, obrigada. Muito obrigada pelos seus ensinamentos maravilhosos. Obrigado, Mary. Nos vemos aí. Um abração a todos. Até a próxima.